bom ter você aqui para mais uma aula do nosso curso de Mariologia. Hoje nós vamos estudar um documento completo, então é um documento bem fácil de ler, um documento bem tranquilo e que vai reafirmar a Nossa Senhora como Rainha do Céu. E nós temos essa chance de nos aproximar dela, que é a sede da sabedoria, mais uma vez. Por isso vamos começar invocando a Trindade e a presença dela, que é a Rainha da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa em mim. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos, permaneceremos realmente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos estudar, nessa aula, o documento chamado Ad Coeli Regina, que é do Papa Pio XII. Ele foi publicado em 11 de outubro de 1954. Então, veja que nós estávamos ali na década de 50, uma década muito relevante para a Igreja. Nós estávamos ali na efervescência, bem pertinho da década de 60, que o mundo teve uma guinada, vamos dizer assim, não no sentido positivo, mas um sentido negativo, né? Na década de 60 vai acontecer a revolução sexual, vai acontecer, de certa forma, a popularidade dos anticoncepcionais, a invenção de algumas drogas como o LSD. Então, o mundo estava caminhando para uma glamorização dos pecados, da libertinagem e um afastamento, uma propaganda de afastamento da fé, da verdade. Inclusive, na nossa próxima aula, nós vamos estudar outro documento que o Papa vai falar disso claramente, da propaganda do pecado e da tentativa de rechaçar os valores da fé. Então, nós estamos, dentro desse momento histórico, quando esse documento sai, nós estamos entrando nesse período muito controverso da história humana, né? Porque à medida que eles, principalmente ali nos Estados Unidos, quando tivemos o Woodstock, eles falavam, faça amor, não faça guerra, mas não é um sentido mais perfeito de amor. Era apenas o sexo desregrado. Em contraposição a toda essa sujeira, toda essas orgias, esse sentimento de libertinagem, o Papa ele proclama, celebrando Nossa Senhora como a Rainha do Céu e da Terra, como a Igreja que está no mundo para iluminar esse mundo de trevas. Então, como é belo ser católico, esses documentos refletem essa alegria. Como eu falei, o Ad Coeli Regina ele é um documento pequeno, dá para você ler com muita tranquilidade, e ele tem um caráter muito catequético, assim, dá prazer de ler. Eu vou começar aqui mostrando para vocês os tópicos principais da catequese acerca de Nossa Senhora, da infância de Nossa Senhora. O Papa vai fazer como uma revisão da biografia de Nossa Senhora e traz argumentos teológicos, argumentos bíblicos, desde o Antigo Testamento. A gente vai passar por tudo isso. Mas é importante que a gente leia esse documento, que a gente estude esse documento com a visão espiritual. Como a gente sempre tem falado aqui nesse curso, a ideia principal não é sair daqui filósofos, teólogos, até nem nisso eu me qualifico nesse sentido, mas é que nós saiamos com um coração mais amoroso para com Nossa Senhora, para que a gente comece a despertar para esse tesouro
que é a Virgem Santíssima, e que a gente possa recorrer cada dia mais a ela. Então, você vai, depois desses argumentos, né, que não são meus, é do Papa Pio XII, notar como Nossa Senhora foi escolhida desde antes da fundação do mundo e como ela cumpriu com fidelidade a sua missão. Então, um dos principais focos desse documento, e o próprio nome, né, se a gente for traduzir, é exatamente a Rainha do Céu, né, a Regina Coeli, a Rainha do Céu. E o Papa, ele começa nos ensinando de que ter Nossa Senhora como rainha não é apenas um título bonito, um título belo, nossa, que fofinho, né? Nossa Senhora é rainha, bota na coroa, né? Cabeça dela e tal. Como se isso fosse apenas um título devocional. É um título da devoção do povo, que desde os primeiros séculos já aclamava Nossa Senhora como rainha? Sim, mas isso tem todo um embasamento bíblico que eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo as várias citações que nós vamos percorrer juntos para ver que esse título de Nossa Senhora como Rainha do Céu não é algo simplista, não é uma figura de linguagem, é uma realidade. E a Sagrada Escritura é um dos primeiros pontos, né, um dos primeiros pilares que demonstram isso com muita clareza. Então, só para contextualizar, a gente tem que entender que desde o Antigo Testamento nós tínhamos a figura da rainha. A rainha no Antigo Testamento, ela não é a rainha que nós estudamos historicamente na época medieval, por exemplo. A rainha na época medieval, a rainha hoje, nos países que ainda têm a monarquia, ela é geralmente a esposa do rei. Então, se a gente pensa na Inglaterra, a esposa do rei é a rainha. Mas no Antigo Testamento, diante da história do povo de Deus, não era esse o sentido, não era essa a lógica. Até porque se você relembra, né, e se você não lembra, vamos aprender agora, que os reis antigos, do Antigo Testamento, eles tinham várias mulheres. E aí ficaria a pergunta, qual seria a mulher para ser a rainha? Se todas eram esposas, se todas tinham filhos, se todos tinham ali gerado descendência. Então não tinha como escolher, né? Veja, por exemplo, Salomão. Salomão tinha muitas mulheres. E aí, como é que você ia dizer que uma delas era a rainha? Não era esse o critério para ser rainha no Antigo Testamento. E aí, então qual era o critério, se nós tínhamos rainhas no Antigo Testamento? E aí a gente vai entender, eu queria que você, né, pausasse aí essa aula e você abrisse lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, primeiro Reis, né, no capítulo 2 de Reis, no versículo 19. Vamos lá, primeiro de Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: a minha tradução, e é a Bíblia que eu indico, é a tradução da Ave Maria. Essa Bíblia que já me acompanha há mais de 10 anos. Tá? Então, ela é realmente bem legal, a tradução é muito boa, as notas explicativas são interessantes. Então, tá aí, vou ler conforme a minha tradução aqui. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Vamos lá. Você vai notar que vai falar da descendência e você vai notar como foi feita a coroação desta rainha aqui do Antigo Testamento. Betsabé foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono, preste atenção, que no versículo 19 vai estar bem claro. Veja, o rei levantou-se para ir-lhe ao encontro. Fez uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para quem? Para a sua mãe. E ela sentou-se à sua direita.
olha que coisa profunda. No Antigo Testamento, a rainha não era a esposa do rei, até porque ele tinha vários. A rainha era a mãe do rei. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui um outro detalhe desse versículo. Betsabé foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. Veja que desde o Antigo Testamento nós temos a figura de uma mãe, que é a rainha, e essa mãe, ela tem um profundo respeito para interceder. Ela tem um poder de interceder. Tanto é que Betsabé, ela foi falar com o rei, intercedendo por Adonias. E aí o rei, ele se levanta, faz essa reverência, coloca a sua mãe à sua direita. Então, veja, nós temos duas realidades nesse versículo. A realidade da intercessão, de uma mãe ali que vai interceder, e de uma mãe que se torna rainha. Então, a mãe do rei aqui é a rainha e não a esposa. Então, isso está aí no 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Se a gente continuar no Antigo Testamento, nessa chave de leitura bíblica, a gente também vai entender, e é só para relembrar, todos esses são argumentos teológicos que o Papa vai usando para mostrar que Nossa Senhora é a rainha do céu, Nossa Senhora é a rainha da igreja, Nossa Senhora é nossa rainha. E daí você vai entender por que ela é a rainha da igreja, a rainha dos mártires, a rainha dos cristãos. Veja que ela é a mãe do rei. Só a partir disso você já vai captando que dentro de uma realidade teológica, bíblica inclusive, o título de Nossa Senhora como rainha do céu faz todo sentido. Mas eu queria que você recordasse o salmista. Quando o salmista diz, nos salmos mais lindos, né, e que geralmente esse salmo é cantado nas festas marianas, quando diz exatamente que à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Então veja, que rainha é essa que se encontra à direita e que ela foi resplandecente com ouro de Ofir? Nós temos dentro da Igreja Católica, os santos padres e toda a tradição vem falar justamente que justamente essa rainha é Nossa Senhora. São várias prefigurações de Nossa Senhora, porque ela é a mãe do Rei dos Reis. Ela não é só mãe de um rei, ela é a mãe do rei mais poderoso que existe, que é o próprio Senhor. E daí do título de Senhor, o Papa nos lembra, por isso que ela é Senhora. Se em latim nós temos o Senhor como Dominus, nós temos Nossa Senhora como a dominadora, não no sentido dela ter o poder igual a Deus, poder igual, no sentido de dominar tudo igual a Deus, mas ela tem um certo nível de poder por ser a rainha-mãe. Porque se as mulheres aqui da Terra, elas eram rainhas por serem mães de reis terrenos, que foram passageiros, que morreram, quanto mais ela, que foi mãe de um rei que não morreu, ressuscitou, vive e é eterno. O trono dele é eterno, então o trono dela também é. Então perceba que o Papa Pio XII, ele vai de forma muito bela, muito didática e catequética, e nos ensinando como faz sentido o título. E a gente tem em grego, né, que ela seria a rainha-mãe, ela é chamada de Gebirá na forma de escrever. Então, a rainha-mãe, ela tinha esse título, e esse título ele é repetido ao longo da Sagrada Escritura várias vezes. Então, Nossa Senhora também é essa rainha, ela é a mãe do Senhor. E, indo agora, já caminhando para o Novo Testamento, quando a gente vai lá no Magnífica, né, o Cântico de Nossa Senhora, nós temos em Lucas capítulo 1, versículo 43, quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel. E Santa Isabel, ela é muito explícita
ao dizer que devo merecer que a mãe, que honra eu tenho, de que a mãe do meu Senhor venha nos visitar. Veja, ela fala claramente, a mãe do meu Senhor. Quem é o Senhor? É Deus. Então, Nossa Senhora é a mãe do Senhor, ela é senhora e rainha. É a mãe do meu rei, então ela é rainha. Percebe? Então, mais uma referência à realeza de Nossa Senhora como mãe. E aí, é interessante que nós temos uma referência cruzada do Antigo e do Novo Testamento. Puxa aí na sua memória que quando a gente está meditando a Via Crucis, a gente lembra, né, aquela passagem quando as mulheres estão chorando por Jesus e ele fala, vocês deveriam estar chorando pelos filhos de vocês, né, por esta cidade, por Jerusalém. Inclusive uma mulher grita, né, uma anônima, o Papa Pio XII, na Ageli Regina, ele vai dizer que essa anônima, na verdade, é cada um de nós, que juntamente com ela nós falamos, nós juntamos a esse coro de vozes dizendo: bendito são os seios que te amamentaram, bendito são as entranhas que te geraram. E lá no Antigo Testamento, a gente tem basicamente a mesma citação. A gente tem aqui, Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Então, o fruto das entranhas é sempre muito falado na Sagrada Escritura. E quando essa anônima lá no Novo Testamento diz: bendito sejam os seios que te amamentaram, bendito seja, né, as entranhas que te geraram, essa mulher está louvando quem? Nossa Senhora. Foi ela que amamentou Jesus com seu seio virginal, com leite virginal. E aí, muitas pessoas, infelizmente muitos protestantes, eles dizem assim: mas olha o que vem depois, olha a resposta que Jesus dá. Ele fala assim: mais feliz ainda é aquele que cumpre a minha palavra. Ou seja, os seios que me amamentaram são felizes, né, são benditos, mas mais felizes ainda são aqueles que cumprem a minha palavra. E aí eu olho para você e pergunto: quem cumpriu mais a palavra do que aquela que disse: cumpra-se, faça-se, fiat em mim segundo a vossa palavra? Então, Jesus, ele louva Nossa Senhora duas vezes. Uma, dizer de fato, os seios que me amamentaram são benditos. Mais felizes ainda são aqueles que cumprem a minha vontade, ou seja, Nossa Senhora, além de ter amamentado, nutrido Jesus enquanto homem, ela também nutriu e gerou, né, Nosso Senhor, de forma que as duas naturezas de Cristo não são separadas, não são distintas, elas são unidas. Então, quando Jesus estava no ventre materno de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora amamentava Jesus, ela estava amamentando ali alguém que era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Ela estava cumprindo com perfeição a palavra de Deus. Então, perceba como todos os argumentos que tentam menosprezar, diminuir Nossa Senhora, eles são controversos, e eu estou tentando, com toda sinceridade, falar de uma forma eufêmica, porque realmente isso é uma coisa que me tira do sério. Eles são mentirosos. E o Papa, no nosso próximo documento que a gente vai estudar, ele fala isso de uma maneira ainda mais grave, né? Ele fala de como é triste a vida daqueles que não são católicos por não contemplar essas verdades. Mas nós que somos católicos estamos aqui para, de fato, reafirmar e ir mostrando o quanto isso tem sentido. Por fim, queria fazer a citação aqui sobre a majestade de Nossa Senhora, na famosíssima passagem que a Igreja viu, né, ao longo de toda a sua existência, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1.
aquela mulher revestida de sol. Então, vamos lá. Na minha tradução da Ave Maria, vem o título A Mulher e o Dragão. E é interessante porque, olha o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Primeiro ponto, essa referência mulher. Eu já falei várias vezes aqui, mas vou falar novamente, os papas sempre citam essa passagem, porque ela de fato é muito importante, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Uma completa inimizade. Que mulher é essa? Nossa Senhora. A descendência de Nossa Senhora é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem essa completa inimizade, porque Nossa Senhora é Imaculada. Vamos falar isso daqui a pouco, na próxima aula, porque o Papa Pio XII ele fez questão de lançar um documento reafirmando a Imaculada Conceição. Então, esse título, mulher, não é de forma alguma um desprezo para com Nossa Senhora. E aí eu relembro para você aquela passagem, quando Nosso Senhor está pregando, e aí uma pessoa chega e diz assim, olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E Jesus fala, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Todo aquele que cumpre a palavra de Deus, que me escuta, né, que cumpre os preceitos e mandamentos, é minha mãe e são meus irmãos. E aí, mais uma vez, eu lembro a você, isso é um duplo louvor a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela foi santa, imaculada e gerou Nosso Senhor com o Espírito Santo e cumpriu a palavra. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo está louvando ela duas vezes. Precisamos relembrar também o que é o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná. Quando Jesus olha e diz, mulher, ainda não chegou a minha hora. De forma alguma ele está desprezando. Nós chegamos num ponto tão doentio de sociedade que olhar e dizer mulher é visto como um desrespeito. Mas que bênção e que grande graça de Deus é ser mulher. Que grande presente de Deus é gerar vida. E quanto mais que essa vida que foi gerada, esse sim, foi daquele que veio trazer a salvação do mundo todo, através de quem? De uma mulher. Deus poderia ter escolhido vir à Terra de tantas formas, através de uma nuvem, através de um raio, através da brisa. Ele escolheu vir através de uma mulher. Nosso Senhor está glorificando a figura da mulher. E mais ainda, glorificando a figura materna de Nossa Senhora. Então, toda vez que você vê essa menção, uma mulher revestida de sol, a gente vai no versículo 4, varria com sua cauda uma terceira parte das estrelas do céu, esse dragão, né? E as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher. E essa mulher, se você for ver na Bíblia, está com M maiúsculo. Veja, o dragão ele sai fazendo um escarcéu no céu, mas ele se detém diante da mulher. Porque como você vê aqui, belíssimo nessa imagem linda que nós temos aqui, que você nos acompanha, o dragão, a serpente se detém diante da mulher, é esmagada a cabeça diante de Nossa Senhora. Esta lhe ferirá o calcanhar. Então, que maravilha ter Nossa Senhora como mãe e poder falar com muita tranquilidade. Ela é rainha, porque ela gerou o rei. Ela é a Gebirá, ela é a mãe rainha. Nós tínhamos exatamente isso, desde o Antigo Testamento até o Novo. Que mulher é essa? Uma mulher que está grávida. Olha lá no versículo 2. Apocalipse, capítulo 12, versículo 2, estava grávida. Essa mulher estava grávida. Então, veja como tudo remete a Nossa Senhora. Então, nós temos essa contemplação da verdade, de podermos chamar Nossa Senhora como mãe rainha. Como mãe rainha da minha vida, e que isso não seja apenas algo intelectual na sua vida, mas que você clame Nossa Senhora como rainha de tudo, como ela de fato é rainha da minha vida. Nossa Senhora é rainha do meu trabalho, Nossa Senhora é rainha da minha vocação, dos meus dons.
Nossa Senhora é rainha da minha história, da minha família. Nossa Senhora é rainha da igreja. Ela deu origem a Cristo, a cabeça e aos membros, ou seja, a cabeça e o corpo. Então, ela é, sim, mãe, rainha da igreja. E avançando dentro do documento, da Celli Regina, nós temos a parte do documento, o trecho em que o Papa Pio XII ele vai falar de forma muito bonita de como Nossa Senhora, essa confirmação de Nossa Senhora como rainha, ela é feita na liturgia e na arte. É um tópico, você vai abrir lá o documento e você vai ver, tem um tópico reservado só para falar dessa representação. Então, quando nós vemos Nossa Senhora sempre com uma coroa, né, seja uma coroa de ouro, seja uma coroa de rosas, como a que está aqui, é uma representação na iconografia, na arte dessa realeza. E nós temos também essa representação na liturgia. Nas várias formas de rezar, nós temos Nossa Senhora como mãe e rainha. E nós devemos trazer isso para a nossa vida de oração, o Papa Pio XII diz. E ele elege alguns instrumentos, algumas ferramentas, alguns meios para que você reze e reconheça, coloque em sua vida, na sua vida de oração, na sua vida espiritual, Nossa Senhora como mãe e rainha. E aí ele vai estar, um dos meios para isso, é a ladainha lauretana. Eu não sei se você conhece. Se você não conhece, você para o vídeo e vai ler, joga lá no Google. É bem fácil de encontrar a ladainha lauretana. Você provavelmente já escutou, né, alguns dias, né, de louvam a Nossa Senhora. Geralmente a ladainha lauretana é cantada, mas eu convido você a conhecer um pouco mais. E o Papa Pio XII ele vai fazer uma pequena catequese sobre a ladainha lauretana. Nossa Senhora, ela nasceu ali, né, Nazaré, e existem duas versões que falam sobre a questão de Loreto. Para você entender de onde vem esse nome, ladainha lauretana. Por que ladainha lauretana? Se é uma ladainha louvando, né, laudando, louvando, em latim, é uma ladainha louvando Nossa Senhora. O que é que tem a ver lauretano? Porque Nossa Senhora, ela nasceu em Nazaré, mas a casa em que Nossa Senhora morou está em Loreto. E existem duas correntes aí que falam sobre como a casa de Nossa Senhora saiu de Nazaré para Loreto. Existe uma versão que, bem, ela é bonita, mas a igreja não dá ali uma certificação que isso aconteceu dessa forma. Vou falar para você as duas versões. A primeira é que os anjos teriam, de fato, erguido aquela simples casinha de Nazaré e levado para Loreto. E a outra versão, que é um pouco mais aceita, é uma versão mais histórica, que diz que os cruzados, eles, para preservar a casa de Nossa Senhora, eles levaram a casa, né, pegaram todos os tijolos e tudo mais, e trouxe de Nazaré para Loreto. E, de fato, quando são feitos os estudos da época, dos tipos de construção da época, isso teria acontecido em 2291, essa, né, transferência, vamos dizer assim. Quando são feitos os estudos nas áreas, de fato, o material que é encontrado na casa de Loreto é o material que era encontrado nas casas de Nazaré, nas casas antigas. Então, nós temos comprovação de que, de fato, bate. De fato, os indícios científicos nos apontam para essa realidade. Então, a ladainha lauretana, ela tem esse nome por isso, porque a casa onde Nossa Senhora morou, e é muito bonito, depois você pesquise, para aí um pouquinho a aula, vai pesquisar, já estamos terminando a aula, você espera terminar a aula para você digitar e pesquisar lá a casa de Nossa Senhora Loreto. Então, uma placa que diz assim: aqui o verbo se fez homem. Então, olha que coisa fantástica, né, meu reproduz, só de falar. Aqui o verbo se fez carne e habitou entre nós, e teve um lugar na terra em que isso aconteceu. Foi na casa que Nossa Senhora morou. Então, olha que lindo, né? Que coisa mais, que mistério profundo. Aqui
o Verbo se fez homem. Então, foi em Nossa Senhora que esse Verbo se fez homem. Se na casa em que isso aconteceu é um lugar, um território santo, imagina aonde isso de fato ocorreu da forma mais profunda em Nossa Senhora. Essa terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre que gerou. Então, para a gente ir concluindo esse documento, vale relembrar que o Papa Pio XII ele vai relembrar o Concílio de Éfeso, em que Nossa Senhora ela é proclamada literalmente como Senhora e Rainha. Então, além de todos os argumentos bíblicos, nós temos também essa tradição, a tradição dentro do magistério da Igreja é explícita em relação a esse título, e nós temos desde o princípio, quando o anjo Gabriel anuncia Ave cheia de graça, essa saudação que eu já expliquei aqui várias vezes no curso, mas relembro a você, essa saudação Ave, ela era dada a reis e rainhas, a grandes autoridades. Então, o arcanjo Gabriel estava falando claramente, tu és rainha, Ave, cheia de graça. Veja, ele saudou Nossa Senhora com essa saudação, é redundante, perdão, pleonasmo, mas quando o anjo Gabriel falou essa saudação, Nossa Senhora ainda ia dizer o fiat, sim, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ou seja, veja como ele já estava saudando ela como rainha, Ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Então, o anjo, o magistério, a Bíblia e toda a história comprovam que Nossa Senhora é rainha. E eu pergunto a você o que é que falta na sua vida para que você reconheça a Virgem Santíssima como rainha da sua vida. Então, eu questiono para que você comece a tirar essas escamas do seu coração e a reconheça como rainha da sua família, rainha da sua história. E é com essa verdade que a gente vai encerrar essa aula, pedindo que Nossa Senhora, de fato, venha reinar na minha vida, venha reinar na minha história, venha reinar nas minhas decisões, venha reinar na minha casa, em toda a minha família, na minha história, no meu trabalho e na história da igreja, na tua igreja, Mãe, que a Senhora também é rainha. Que a Senhora nos guarde, nos livre de todo o mal e nos mostre o caminho para que o teu Filho reine na nossa vida, para que nada nem ninguém substitua o teu reinado e o reinado do teu Filho na nossa vida. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos, permaneceremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.